São Paulo, aliás, é um caso um pouquinho à parte, como eu disse anteriormente. A quantidade de sessões é tamanha e a desorganização é tão grande que o Tribunal de Justiça simplesmente perdeu o controle. Ele não sabe mais quanto ele deve, para quem ele deve e nada. O último estudo que foi feito foi estimado um valor simbólico de 20 bilhões de reais e subindo anualmente. O parágrafo 16º confere à União o poder de assumir débitos de precatórios estaduais e de municípios. Outro parágrafo que na prática é muito bonito, na teoria é muito bonito, mas na prática jamais eu vi acontecendo. E se analisarmos somente essas mudanças isoladamente, nós podemos ter uma falsa impressão de que esta emenda constitucional foi muito bem-vinda. Ela autorizou a compensação, ela autorizou a cessão, ela autorizou que eu compre imóveis com o meu precatório, ela autorizou uma série de benefícios. Só que vocês não se esqueçam que o governo dá com uma mão e tira com a outra. O que foi alterado foi não só o artigo 100, como também o artigo 97 do ato das... O ADCT, pronto. O ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo em questão, simplesmente ele conferiu aos municípios a faculdade de não cumprir parte das obrigações previstas no artigo 100 da Constituição e criou uma inusitada e extremamente confusa alternativa. Bom, os entes podem adotar o chamado regime especial pelo pequeno prazo de 15 anos, depositando 1/15 do valor total da soma dos precatórios devidos, acrescidos de juros e atualização monetária, em conta especial criada para tal fim, conforme previsto no inciso 2º do parágrafo 1º. Esta alternativa, ela ainda é simples, tem coisa muito pior. A fórmula prevista no parágrafo 2º é muito, mas muito menos amigável. Ela obriga estados e municípios a depositar em conta própria mensalmente 1/12 do valor calculado percentualmente sobre o total das receitas líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao do pagamento, sendo que desta conta, 50% do valor deve ser obrigatoriamente destinado ao pagamento dos precatórios em ordem cronológica. Estabeleceu ainda percentuais diversos para os estados e municípios. Para os estados, 1,5% para aqueles que compõem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal, cujo estoque de precatórios não supere 35%. 2% para os estados da região Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios supere os 35%. Para os municípios, 1% para os municípios da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujo estoque de precatórios não supere os 35%, e 1,5% para os municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios supere os 35%. Bom, os mais atentos vão notar que existe uma falha matemática, porque não há nenhum tipo de especificação qual seria a alíquota para os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste que o estoque de precatórios sejam superiores a 35%. Ou então, os estados do Sul e Sudeste, que os estoques de precatório não atingem esse percentual. Sequer passou pela cabeça do revisor da matéria fazer a conta. Como vocês podem ver, não é muito simples e exige um bom esforço matemático para chegar a essa conclusão. Por favor. Como se já não bastasse, criou ainda uma figura maravilhosa, os leilões reversos. Em linhas gerais, o credor que conceder o maior deságio é premiado com uma melhor cronologia, estabelecendo rígidos e extremamente confusos critérios para tal. Eu não vou me ater a isso. Bom, o resultado deste verdadeiro delírio legislativo, por favor, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 4357, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com outra dezena de instituições, que suscitou uma série de anomalias e inconstitucionalidades. Imaginem vocês que só a cópia da peça inicial tem nada mais, nada menos do que 550 páginas. Uma coisa também extremamente simples de se ler.
foi suscitado inicialmente uma inconstitucionalidade formal, já que não foram observadas as regras procedimentais que violaram o devido processo legislativo, ferindo as regras do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Proposta em meados de 2009, a ADIM foi distribuída para o ilustre ministro Dr. Aires Brito, que em 16 de junho de 2011 proferiu brilhante e fundamentada decisão, acatando parcialmente o pedido, acolhendo inicialmente a inconstitucionalidade formal, embasada exatamente no parágrafo 2º do artigo 60 que eu mencionei, que estabelece a obrigatoriedade de discussão, votação em 2 turnos de cada casa do Congresso Nacional, com obtenção de 3/5 dos votos dos respectivos membros, para poder ser aprovada a dita emenda, e que declarou inconstitucional. Bom, cabe aqui uma explanação. A brilhante emenda que altera a nossa Constituição, e logicamente altera a nossa vida, de suma importância, os nossos queridos e amados representantes as discutiram com todas as ramificações possíveis, e vocês viram aqui que não são poucas, e olha que tem muitas ainda que eu nem mencionei, de forma detalhada, muito cuidadosa, tudo certinho, em 30 minutos. Meu Deus do céu, alguém aqui acha que é possível, em 30 minutos, explicar esta confusão que foi criada com esta emenda constitucional? O que aconteceu no Senado Federal no dia 2 de dezembro de 2009, nem de perto cumpriu a exigência legal. O que os ilustres senadores discutiram, votaram, rediscutiram, revotaram, em menos de 1 hora, abrindo e encerrando 2 sessões sucessivas para conceder um ar de legalidade, isso daqui é uma verdadeira atrocidade jurídica. Isso é um absurdo. Isso daqui não pode acontecer num país desenvolvido como o nosso, ou quase, pelo menos. Felizmente, o ilustre ministro Aires Brito utilizou uma imensa sensatez e concluiu pela total inconstitucionalidade da famigerada emenda. Mas ele fez melhor. Ele julgou também as inconstitucionalidades materiais. Bom, vale lembrar que foram suscitadas uma série de inconstitucionalidades. A violação à dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º, a violação ao princípio da harmonia, da independência e da separação dos poderes, prevista no artigo 2º, a violação ao princípio da igualdade e da segurança jurídica, previsto no artigo 5º, a violação à autonomia, à vontade do cidadão, a insegurança quanto à liberdade de gestão dos seus bens, previsto também no artigo 5º, a violação ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, previsto no artigo 5º, inciso 36, a violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no artigo 5º, inciso 78, a violação do princípio da moralidade, prevista no artigo 37. Bom, a primeira delas refere-se à preferência dos titulares de precatórios com idade superior a 60 anos na data da expedição do precatório, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 100. Bom, no meu ponto de vista, a lei encontra-se parcialmente correta. Até pelos critérios da justiça social, as pessoas idosas gozam de preferência em vários setores, como, por exemplo, no Estatuto do Idoso, que todo mundo conhece. Na minha opinião, esta parte do texto, ok. Só que existe uma expressão que muda tudo. Na data da expedição do precatório. Bom, então vamos imaginar a seguinte situação. Como todos sabem, existe uma série de precatórios que tem mais de 20 anos de atraso no seu pagamento. Então vamos imaginar o coitado do senhor com mais de 80 anos, que recebeu o seu precatório quando ele tinha 60 anos de idade, há 20 anos atrás. Pelo critério legal, ele ficaria atrás da fila daquele cidadão que tem 60 anos e que acabou de receber o seu precatório. Então, vendo esta inusitada situação, foi decretada a inconstitucionalidade desta norma, já que o ilustre ministro Aires Brito, percebendo com solar clareza esta desvirtuação, fez exatamente aquilo que tinha que ser feito.